Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 6, dos versos 1 até o verso 10. Daniel, capítulo 6, versos 1 a 10. A palavra de Deus diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. E em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Senhor nosso Deus, nós lemos uma porção da sua palavra, uma porção que retrata um episódio, uma prova ao qual o seu servo Daniel foi submetido. E neste episódio, ó Deus, nós podemos aprender coisas maravilhosas, que vêm do seu coração para o nosso coração, que foram experimentadas na vida de Daniel para servir de exemplo para as nossas vidas. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos instrua segundo a sua palavra. O Senhor nos faça entender por que este texto foi escrito, o que o Senhor quer falar através dele para a nossa edificação. O nosso pedido humilde é que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar essa noite sobre a bênção de ter uma vida de oração diante do Senhor. O que você faria se ao final de toda uma vida de fidelidade a Deus, de repente você visse a sua vida ser ameaçada justamente por causa da sua vida de fidelidade a Deus? Como você se sentiria? Desanimado? Achando talvez que, já que a sua vida está correndo risco por causa da sua fidelidade, achando que talvez não tenha valido a pena, como fizeram, por exemplo, os judeus? No tempo de Malaquias, eles olhavam para tudo e diziam assim: de que valeu a gente servir a Deus? Tem sido inútil servir a Deus. A verdade é que eles não estavam servindo a Deus coisa nenhuma, mas eles disseram: tem sido inútil servir a Deus. Mas não era o caso de Daniel. Imagine um pouco mais, que você aos 16 anos de idade, mais ou menos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos talvez, você tenha decidido, com toda a força do seu coração, você decidiu que consagraria inteiramente a sua vida ao Senhor. E que você passou por situações muito complicadas. Houve mudanças econômicas, mudanças políticas, mas no meio disso tudo você manteve a sua fidelidade ao Senhor, começando lá na adolescência. Agora você já é um homem idoso, beirando os 80 anos de idade. E ao chegar nesta época da sua vida, depois de 6 ou mais décadas de fidelidade, de devoção, de estudo da palavra, de integridade, de oração, tudo isso resulta numa séria ameaça à sua vida.
Vale a pena? Esta é a indagação que nós temos. Vamos entender o contexto de Daniel 6. Depois daquela fatídica noite em que uma mão aparece escrevendo na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim, aquela noite em que o rei Belsazar resolveu usar os utensílios do templo, as taças do templo, para uma festa orgíaca e pagã, e Daniel então é chamado para interpretar aquelas palavras. Depois daquela noite, o reino que pertencia a Belsazar é tomado dele, e Dario, o Medo, reina em seu lugar. Antes da gente prosseguir, vamos entender um pouquinho aqui da cronologia bíblica. Nabucodonosor levou Daniel para o exílio em 605 a.C. aproximadamente. O Império Babilônico vai durar, ou seja, cai, em cerca de 539. Quando o grande Ciro, liderando um reino edificado de medos e persas, toma a Babilônia e Dario é colocado como rei ali. Então, se a gente for calcular o tempo em que Daniel é levado, o tempo que o reino da Babilônia cai na mão dos medos e persas, e um pouquinho mais de tempo para que a honestidade, a integridade de Daniel fosse reconhecida por Dario, isso aí vai dar aproximadamente 65, um pouco mais do que isso, de anos. Desde o dia em que Daniel resolveu não se contaminar até agora, nós temos aí cerca de 6 décadas e meia. Nesse momento, o novo rei Dario, olha para aqueles homens, coloca 120 deles como intendentes, como uma espécie de ministros, de governantes de cada pequena província, e escolhe 3 dentre esses homens para ser os seus principais. Daniel é um deles. E passa mais um tempo. E Daniel logo é reconhecido como alguém de índole, de caráter muito superior a todos os 120 e aos outros 2 de 3. Ou seja, ele é comparado com 122 homens e o rei diz, este indivíduo aqui tem um espírito sobremodo excelente. E esses 122, então, insatisfeitos com a proeminência de Daniel, eles não gostavam de judeus, eles não compartilhavam das mesmas práticas religiosas, eles não gostavam da vida regrada de Daniel, porque não participava das suas festas orgíacas, dos seus banquetes, eles não gostavam da honestidade de Daniel, talvez... Assim como eles investigaram a vida de Daniel e não acharam nada, eles poderiam pensar que Daniel talvez fosse investigar a vida deles e sabe-se lá o que poderia achar. Temerosos de que Daniel descobrisse alguma coisa sobre eles e contasse ao rei, eles resolvem então tirar Daniel do seu caminho. Fazem toda uma pesquisa sobre a vida de Daniel. Para usar como acusação contra ele. Então eles resolvem estabelecer uma armadilha que o pegue justamente na sua fidelidade. A vida de Daniel deveria ser por demais conhecida. Ele era chefe dos magos, chefe dos sábios da corte já há 60 anos. Todo mundo sabia o que ele pensava, o que ele ensinava, como ele agia, o que ele comia, onde ele morava, o que ele costumava fazer. A vida dele era muito conhecida. Então eles resolvem criar uma armadilha para um ponto que eles sabiam ser inegociável na vida de Daniel. A sua devoção ao Senhor. A sua vida de oração ao Senhor nosso Deus. Ao estudar a vida de Daniel, eu quero trazer para nós 3 princípios. O primeiro desses princípios é o seguinte, servia para Daniel e serve para mim e para você. Tenha uma vida de oração. Primeiro princípio, o que podemos aprender de Daniel? Daniel tinha uma vida de oração. Daniel é um dos grandes exemplos de fidelidade registrados na Bíblia. Por exemplo, quando o Senhor vai falar com Ezequiel sobre homens íntegros e retos, homens que poderiam orar e que dificilmente teriam as suas orações recusadas, em Ezequiel 14:14, o Senhor diz assim, ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus.
Ele repete isso em Ezequiel 14:20. Quando o Senhor escolhe 3 homens íntegros para citar, Jó a gente já conhece, era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. O segundo é Noé, o terceiro é Daniel. Daniel havia tomado a decisão de não se contaminar, de manter-se puro. Sofreu todo tipo de pressões desde a sua juventude. Mas a sua conduta o conduziu a ser respeitado, a ser reconhecido na corte de Babilônia. Passou os assírios, medos, persas, não importava quem era o povo, não importava a cultura, Daniel era reconhecido como um homem íntegro. Todos sabiam da sua vida de estudos, todos sabiam das suas orações, e é justamente sobre a sua prática constante e disciplinada de oração que ele vai nos dar um testemunho de alguém que tinha uma fidelidade extremada ao Senhor. A sua fidelidade ao Senhor foi experimentada nesta prova que o proibia de orar ao Senhor. E ele continua orando ao Senhor mesmo diante das adversidades. O fato, queridos, é que o mal nunca se alegra com a piedade de um servo de Deus. A igreja de Cristo nunca vai ter paz se ela for piedosa, porque o mundo está repleto de impiedade. O padrão bíblico para a igreja não é que ela seja amada, não é que ela seja respeitada pelo mundo. Pelo contrário. As palavras de Jesus indicam que se a igreja for fiel, for biblicamente obediente, se for coerente com o seu testemunho da sua fé, a igreja vai ser odiada pelo mundo. Quem diz isso é Jesus em João 15:19. Mas Daniel, olhamos para ele, alguém que viveu 6 décadas de vida piedosa e honesta, alguém que falava a verdade e ensinava a verdade, alguém com quem Deus falava de maneira extraordinária, interpretava sonhos. E o mundo está de olho em Daniel. Muito provavelmente os amigos de Daniel conheciam muito bem a sua vida. Talvez ele tenha conhecido Mordecai, tio de Esther, primo de Esther. Talvez tenha conhecido Esdras, talvez tenha conhecido Neemias. Talvez eles até tenham aprendido alguma coisa como ser piedoso com Daniel. Mas o que é certo também é que os ímpios conheciam Daniel. Os inimigos do povo de Deus também conheciam Daniel e sabiam que Daniel não lhes toleraria suas práticas perversas. Daniel não aceitaria que eles continuassem praticando as obras perversas que praticavam. Assim eles preparam uma armadilha. Com os lábios cheios de bajulação. Olha, rei, nós achamos que você é o maioral. Então vamos fazer o seguinte, todos nós, prefeitos, sátrapas, presidentes, eles não citam Daniel, como se Daniel estivesse no meio dessa história. Todos nós acreditamos que chegou o momento de o Senhor ser honrado mais do que qualquer outra pessoa, ser honrado mais do que qualquer Deus. Faz um decreto. Durante 30 dias ninguém poderá pedir nada a ninguém, nem mesmo a Deus, só a você. Só 30 dias. Esses homens não estavam interessados em honrar ao rei. O interesse deles era destruir Daniel. E como punição, eles criam uma ameaça que faria com que a maioria das pessoas recuasse. Seria lançado em uma cova cheia de leões que não hesitariam em transformar o infeliz que caísse no seu buraco, transformá-lo rapidamente em uma de suas refeições. Mas Daniel tinha como parte importante da sua agenda, da sua vida, o seu período diário, ou melhor, 3 períodos diários de oração, está no verso 10 do capítulo 6. Todos sabiam que ele fazia, todos sabiam quando ele fazia, todos sabiam onde ele fazia e como ele fazia, janelas abertas, sem se esconder de ninguém. Então, segundo o plano dos ímpios cortesãos babilônicos, não seria muito difícil surpreender Daniel orando, obedecendo a Deus mais do que aos homens, de acordo com Mateus 6, mas descumprindo um decreto indigno de um rei que foi enganado na sua vaidade. É uma escolha difícil para Daniel. Salvo a minha vida ou continuo em comunhão com o meu Deus? Daniel temia aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Ele não temia os que podiam apenas lançar o seu corpo em uma cova cheia de leões.
Ele não temia porque ele tinha uma vida de devoção ao Senhor. O segundo princípio é, não importa o que aconteça, persevere na sua vida de oração. Eu acredito que seria muito difícil para muitos dos chamados crentes poderosos do nosso tempo viver nos dias de Daniel. Foi difícil para muitos judeus do tempo de Daniel manterem a sua fé intacta naqueles dias. Naquela época, muitos dos líderes judeus foram contaminados pelos costumes do seu tempo. Alguns dos líderes judeus, por exemplo, sacerdotes judeus, casaram-se com mulheres pagãs, a ponto de a cultura e a fé dos hebreus estarem se perdendo, como diz Neemias no capítulo 13. Pergunto, quantos profetas da vitória, quantos milagreiros e propagadores da heresia da prosperidade nos nossos dias, que ostentam a sua riqueza em redes sociais, que fazem vigorosos discursos de vitórias por causa de conquistas, quantos deles perseverariam em oração neste mesmo momento que Daniel perseverou? Quantos deles iriam orar sabendo que a Escritura foi assinada? Talvez todos eles fizessem uma oração de vitória se tivessem recebido a escritura, o documento de um carro, ou a escritura de uma casa, ou talvez a escritura de uma fazenda, e fariam uma oração de vitória, colocariam nas redes sociais, fariam vídeos e mais vídeos. Mas não era o caso de Daniel. Não era a escritura de uma casa suntuosa. Não era o documento de um carro possante. Não era a escritura de uma fazenda. Era uma escritura, era um decreto que dizia basicamente o seguinte: ou você apostata, ou morre. Quando Daniel sabe que essa escritura foi assinada, ele diz, eu vou orar, eu não vou apostatar. Quantos moderninhos em seus ternos caros, em seus carros possantes, teriam coragem de fazer uma simples oração decretando não aceitar em sua vida uma imposição injusta de um rei injusto? Quantos teriam coragem nos nossos dias? Não tenho dúvidas em afirmar, nenhum. Talvez muitos cristãos dissessem, não, calma gente, é só uma fase que a gente vai passar. É só um tempo, é só 30 dias. Vamos encarar isso como uma espécie de pedágio para salvar a nossa igreja. Isso vai passar logo. Mas não Daniel. É por isso que Daniel é um dos grandes exemplos de devoção, de fé e de fidelidade registrados nas Escrituras. A vida de oração de Daniel não era uma prática circunstancial. Fazia parte da sua vida diária. Daniel reservava tempo para estar com Deus a sós, pelo menos 3 vezes ao dia. E ele não fazia questão de esconder isso de ninguém. Janela aberta para todo mundo ver. Mas aqui ele sabia que estava sob ameaça. Sendo ele um dos 3 mais poderosos da Babilônia, sendo aí ele aquele que estava sendo cotado para ser o principal entre os governantes, entre os presidentes, o que ele faz? Ou melhor, o que ele não faz. Ele não faz lobby político junto ao rei para liberá-lo da oração. Talvez, quem sabe, se Daniel fosse falar com o rei, talvez o rei pudesse, já que não podia remover o decreto, podia incluir no decreto uma cláusula excluindo Daniel e os judeus de cumprirem esse decreto. Afinal de contas, o rei olhava para Daniel e dizia, esse homem tem um espírito sobremodo excelente. Eu vou colocá-lo sobre todos os sátrapas, eu vou colocá-lo sobre todos os presidentes, sobre todos os prefeitos, eu vou colocá-lo como segundo no governo. Daniel estava para assumir a mesma posição que José havia assumido no Egito, e ele não faz lobby político nenhum. A sua atitude é sem se omitir e buscar a presença de Deus. E a sua atitude revela para nós uma confiança absoluta em um rei muito mais poderoso do que Dario. Daniel confiava no Rei dos Reis. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso a quem ele servia. E ele sabia que Deus era capaz de fazer coisas que ninguém mais podia fazer. É óbvio que Daniel conhecia muito bem a história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ele sabia que assim como Deus havia livrado seus amigos na fornalha, também poderia livrá-lo na cova dos leões. Pode até parecer anacronismo a gente pegar um ensino do futuro e aplicá-lo ao tempo de Daniel, mas Daniel colocava em prática o que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Ele orava, e orava incessantemente. Ele orava sem cessar. O primeiro princípio é, tenha uma vida de oração.
Segundo princípio, seja qual for a oposição, persevere na vida de oração. Terceiro e importante princípio, confie no Deus que responde a sua oração. Como é que você faz para manter a sua vida de oração? Orando. Como vencer os adversários da oração? Orando. Daniel nos dá o exemplo. Ore regularmente. Ore a Deus em momentos de alegria. Ore ao Senhor em momentos de crise. Ore a Deus como parte da rotina e se mantenha firme e fiel, mesmo quando tudo indicar que a oração não está dando resultado. Continue orando. Mas orar o que exatamente? Qual era o conteúdo destas orações de Daniel? Nós temos pelo menos uma oração dele registrada no seu livro. Capítulo 9. Daniel começa lembrando a grandiosidade da santidade e da fidelidade de Deus. Capítulo 9, verso 4. Ele diz aqui que Deus é grande, que Deus é temível, que Deus é fiel, que Deus é misericordioso e que Deus recompensa aqueles que o temem e aqueles que o buscam. Depois disso, dos versos 5 e 6, ele vai lembrar a razão da terrível situação que Israel se encontrava, que eles se encontravam no exílio e por que eles estavam sendo proibidos de orar por causa do pecado de Israel. Não foi a maldade dos assírios que os fez vencer Israel. Não foi a sua capacidade militar que levou Israel à queda. Foi a maldade de Israel. E ele então conclama, na sua oração, ele conclama o povo de Israel, o povo de Deus, a uma atitude correta diante de Deus. Admitirem a sua vergonha, admitirem o seu pecado. Literalmente, Daniel chama o povo a tomar vergonha na cara, a reconhecerem o que fizeram de errado, a reconhecer que não ouviram a palavra de Deus, que acumularam transgressão sobre transgressão, e por isso eles foram parar no exílio. Daniel está dizendo, eu sei que o Senhor é Deus grande. Eu sei que nós erramos diante do Senhor. Mas Daniel também vai lembrar a bondade, vai lembrar a misericórdia de Deus no verso 9, do capítulo 9. Ele vai pedir ao Senhor que tire de sobre o seu povo, embora um povo que havia caído em rebelião, que pare de manifestar ira sobre esse povo. E Deus vai revelar a Daniel que a manifestação da sua ira tinha um tempo determinado. Daniel sabia que Israel não tinha direitos para reivindicar, para determinar, para cobrar, para ordenar, não tinha. Ele sabia que não havia justiça própria nos israelitas, mas mesmo assim ele pede para Deus ser misericordioso. Ele coloca suas orações diante de Deus, pedindo que Deus ouça a sua oração, que Deus se mostre gracioso, apesar de não haver justiça no povo. Daniel se apresenta diante de Deus. Eu creio que essa era a tônica da oração de Daniel. Ele se apresenta diante de Deus como um pecador que se arrepende. E ao mesmo tempo ele se coloca como um intercessor, pedindo não por ele, mas pelo povo. Ele pede pelo bem do povo de Deus. Ele pede pela restauração do povo de Deus. E ele pede considerando o poder de Deus e a disposição de Deus para atender o justo em suas orações. Lembra que é o mesmo Deus que diz em Ezequiel que Daniel é justo. Mas é importante chamar a atenção aqui para a conclusão da oração que Daniel faz. Lembra que nós estamos tratando aqui de um decreto que dizia que ninguém podia fazer nenhuma oração, nenhuma petição se não fosse ao rei? Imagine, por exemplo, um pai com um filho doente chegando diante do rei Dario e diz: Dario, cure o meu filho. Dario seria exposto ao ridículo. Ele não podia fazer. Ou então alguém chegasse diante do rei e dissesse: ó rei, é tempo de chuva, nós estamos plantando e precisamos de chuva, faz chover. Dario também não poderia fazer. Queremos que as plantas cresçam saudáveis, que os animais deem filhos saudáveis. Dario não poderia fazer. Seria muito vergonhoso para Dario essas coisas. Mas ele aceitou. Ele se colocou numa posição de tolo ao ser comparado com o Senhor Todo-Poderoso. Agora olhe para a conclusão da oração de Daniel. O Deus de Daniel é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. E nesta oração Daniel diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus que ouve. Ele diz mais: eu sei que o Senhor é o Deus que ouve a oração do contrito e abatido. Eu não preciso ser grande para ser ouvido, eu preciso temer ao Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus que conhece as necessidades do seu povo
e age. Eu sei que o Senhor é gracioso. O Senhor responde à oração. E o Senhor é Deus zeloso, fonte de todo bem e digno de toda glória. Esta é a oração de Daniel. Esta é a oração que ele fazia. Confissão de pecados, intercessão pelo povo e confiança em Deus. Ele não podia deixar de fazer isso sob ordem de quem quer que seja. Decreto algum poderia impedi-lo de falar com o Senhor seu Deus, mesmo que fosse por um curto período de longos 30 dias. Olhando para o exemplo de Daniel, perguntamos, e nós? Não tem ninguém assinando um decreto nos proibindo de orar? E nós e a nossa vida de oração? O que nós podemos fazer para começar, talvez? Ou quem sabe para ajustar? Ou ainda, quem sabe, para manter? O que nós podemos fazer? Primeira instrução que encontramos em Daniel é: tenha uma vida de oração mesmo em ambientes desfavoráveis, tomando uma decisão firme e inabalável como a de Daniel. Assim como Daniel manteve a sua fidelidade diante de pressões externas, assim também os crentes devem priorizar a sua comunhão com o Senhor. Em todo o tempo, através de oração regular e visível, regular e lá no seu quarto, sem temor de serem conhecidos e talvez até destratados por causa da sua devoção. Foi a vida disciplinada de Daniel que permitiu que ele pudesse manter a sua decisão de manter-se incontaminado, de manter-se íntegro, de manter-se em uma vida coerente em palavras e em ações. Os inimigos de Daniel são obrigados a reconhecer que ele possui uma vida ética, justa e compromissada. Queriam matá-lo, não por ele ter feito algo de errado, mas porque ele não compactuava com as coisas erradas. É assim que o crente deve agir, mesmo que isso atraia oposição. E quando a oposição vier, você vai ter que escolher entre obedecer a Deus acima de tudo, acima de todos, confiando que Deus honra aqueles que o obedecem. É o primeiro princípio. Tenha uma vida de oração. Pastor, eu não tenho. Comece agora. E quando você estiver fraquejando, ore para não fraquejar. Comece. É preciso ter. Segundo, não negocie. Não negocie o seu tempo de oração em troca de qualquer benefício que seja. Daniel não renunciou ao seu hábito de orar 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Nós, no século 21, nós não estamos ameaçados de morte. Devemos manter uma vida de oração constante e disciplinada e confiarmos em Deus em todas as circunstâncias. Existem muitas tentações no ambiente, falta de tempo, trabalho. E todas essas tentações podem justificar concessões temporárias. Hoje eu não vou orar 3 vezes ao dia, não. Hoje eu estou muito ocupado, estou muito cansado, estou em viagem, estou num passeio. Hoje não, hoje vou negociar por hoje. Não negocie. Não negocie o seu tempo de oração. Um amigo te chama, uma amiga te chama, você diz, agora eu não posso, eu vou orar. Vamos sair, vamos tomar um sorvete? Não, agora eu não posso. Se você esperar, eu vou orar primeiro. Depois a gente vai tomar um sorvete, vai comer um pastel, vai comer uma pizza, vai fazer alguma coisa. Espera um pouco. Primeiro a minha vida de oração. Isso pode gerar rejeição, pode gerar perda. Mas você, crente, deve confiar no Rei dos Reis. Não deve temer os reis da terra. A sua vida deve refletir a fidelidade a Deus como superior a qualquer pressão de qualquer lugar que ela vier. Posicione-se com coragem. Não esconda a sua fé. Lembre-se que o mesmo Deus que sustentou Daniel, sustentou Sadraque, Mesaque, Abednego, José, sustenta você. Confie no Senhor. Não tema o que o homem pode fazer de mal. Não negocie. Terceiro, mantenha sua vida de oração sem negociar, confiando na misericórdia de Deus. Na fidelidade de Deus. Através da oração, Daniel se manteve firme, enfrentou adversidades muito superiores às que nós enfrentamos, mas experimentou o cuidado de Deus constante em sua vida.
Daniel orava regularmente, então ore regularmente. Daniel orava com a confiança de que Deus ouve e age, então ore confiando que Deus ouve e age. Daniel fazia da oração parte essencial da sua rotina de comunhão e de súplica por sabedoria e de intercessão pelo povo de Deus. Faça a mesma coisa. Mantenha a sua vida de oração reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo a fidelidade de Deus, confiando na misericórdia de Deus. Busque cada vez mais comunhão com Deus. Busque coragem para enfrentar situações difíceis. Mas não se esqueça. Jamais se esqueça de uma verdade. Deus é poderoso para intervir em qualquer situação. Por mais difícil, por mais que ela pareça impossível. No Salmo de número 50, no verso 15, a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Eu quero concluir, lembrando que o mesmo Deus que ouviu Daniel, ainda ouve a oração dos contritos. O mesmo Deus que agiu no tempo de Daniel, ainda age com graça e com justiça. O profeta Isaías, no capítulo 57, verso 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O mesmo Deus que agia antes de Daniel, quando Isaías escreveu esse texto, agiu nos dias de Daniel e age hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, persevere em oração, mantenha a sua fé firme, confiando que Deus é fiel para atender você, cuidar de você, abençoar você em toda e qualquer situação. Os 3 princípios para nós podermos ir para casa com estes ensinos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. O primeiro é, você precisa ter uma vida de oração. Se você é crente, você precisa ter uma vida de oração, para poder se aproximar de Deus e experimentar o galardão que Ele dá para aqueles que o buscam. Segundo, você precisa perseverar na oração, nunca negociar a sua devoção ao Senhor por qualquer outra coisa. E terceiro, confie sempre, porque Deus é o Deus que ouve, que age e que atende aqueles que o buscam. Essas 3 verdades devem nortear a sua vida de oração, e se você colocar em prática, com certeza você vai experimentar a bênção de ter uma vida de oração, como Daniel experimentou, como servos de Deus do passado experimentaram, como servos de Deus experimentam hoje, e como nós poderemos experimentar até o dia em que nós iremos nos encontrar com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e incline o nosso coração nessa direção, para que nós possamos ter uma vida de oração, de devoção, de comunhão, junto com o Senhor nosso Deus. Quero convidar os amados a se colocarem de pé. A equipe de louvor, por gentileza, vamos orar ao Senhor nosso Deus, e em seguida entoaremos um cântico de louvor ao Senhor. Bondoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é boa, perfeita, agradável, edificante, poderosa. Pela Tua palavra, que quando o nosso coração está endurecido, ela é como martelo. Quando está seco, é como água. Quando está ferido, é como óleo. Obrigado a Deus, porque o Senhor fala ao seu povo. Eu te peço em nome de Cristo que o Senhor haja no nosso coração, na nossa vida, na sua igreja, para que sejamos conhecidos por uma vida de devoção, de oração, de confiança na fidelidade e na Tua misericórdia, Senhor. Esse é o nosso pedido, humilde e simples, sabendo que o Senhor pode fazer muito mais do que isso que nós estamos pedindo agora. Atende-nos, age. Em nome de Cristo Jesus oramos agradecidos. Amém, Senhor.